Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipe, aos filipenses. Capítulo 2, o versículo 25. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 25, que diz assim a palavra do Senhor: julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Portanto, tinha muita saudade de vós, todos, e estava muito angustiado, e que tivesse ouvido que ele estivesse doente. E de fato, esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozije e eu tenha menos tristeza. Por isso que eu enviei ele depressa, para que quando vocês verem ele, regozijem e eu tenha menos tristeza. A carta do Filipenses é uma carta interessante, né? É chamado das cartas das prisões de Paulo, porque quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. E precisamente a carta ao Filipenses tem 3 problemas principais na carta. O primeiro problema é o capítulo 1, que fala sobre a questão da prisão de Paulo, que tinha chegado até os filipenses, e a prisão de Paulo causou um sentimento diferente na igreja, um sentimento dúbio. Alguns ouviram que Paulo estava preso e decidiram fazer a obra, só que uns estavam fazendo por amor à obra, por amor a Deus, por amor a Cristo, e outros, vendo que a prisão por Paulo estar preso, trazia um glamour, um respeito dentro da igreja, começou a fazer a obra por vaidade. E isso chegou até os ouvidos de Paulo, por meio de Epafrodito, que nós vamos falar dele, e o Paulo chegou e falou assim: o que eu vou fazer? Mesmo que seja a pessoa fazendo a obra por orgulho, por vaidade, eu vou impedir essa pessoa de fazer? Aí o Paulo escreve e diz assim: não importa se seja por amor ou por vaidade, o importante é que a obra está seguindo. O importante é fazer a obra de Deus. O importante é fazer o que Deus está pedindo, seja qual é a motivação, seja qual é o orgulho. Aí o capítulo 2, Paulo vai falar sobre o sentimento que tem a ver na igreja, já que já tinha esse sentimento, sentimentos contrários, cada um estava tendo um sentimento diferente. Aí Paulo falou assim: nada disso, não é que eu estou compactuando com o errado, mas dentro da igreja tem que ver um sentimento só. E que sentimento é esse? O sentimento de Cristo. Que Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo, tomando forma de servo, até a morte de cruz. E Deus o exaltou. E aí chegamos no capítulo 2, depois que Paulo fala que o sentimento de Cristo tem que haver na igreja, aí tem esse segundo problema, que o terceiro problema é de Evódia e Sintique, 2 mulheres que faziam a obra com Paulo e tinham desistido da obra, mas esse aí é para outro assunto. Eu quero falar de Epafrodito. Epafrodito, quando a igreja de Filipos soube que Paulo estava preso, a igreja de Filipos pegou uma oferta, pastor Manassés, e enviou Epafrodito para poder levar essa oferta para Paulo. E Epafrodito, pastora Cida, saiu e foi pegar
foi levar a oferta para Paulo. Mas quando ele chegou lá em Paulo, fazer essa missão, que era levar algo que Paulo estava necessitado, quando Epafrodito chegou onde Paulo estava, ele se adoeceu. Isso trouxe tristeza para Paulo. E essa doença de Epafrodito chegou até a igreja. E a igreja ficou muito triste, porque a igreja que tinha enviado Epafrodito para fazer uma missão, e ele adoeceu, e essa doença era quase doença de morte. E a igreja ficou muito triste, Rogério. E aqui é o sentimento que às vezes acontece na igreja. A gente levanta, a gente envia, Deus coloca para poder fazer algo, e o que acontece com essa pessoa? Uma enfermidade espiritual. Quantas pessoas a igreja levantou, a igreja enviou, e hoje estão doentes espiritualmente? Ei, Luiz? A igreja enviou, você vai fazer uma coisa boa, você vai motivar alguém que está preso. Porque Epafrodito foi motivar, levar oferta para alguém que estava preso, estava necessitado. E quando Epafrodito chega lá, ele se adoece quase de morte. E quantas pessoas a gente olha assim, está firme, está, pastor Marcos, resistente na fé, e você fala assim, então vou enviar ele para ajudar os necessitados. Aí quando chega lá, fica doente espiritualmente. Aí o Paulo fala assim, pela misericórdia de Deus, Deus curou Epafrodito e me curou também. Por isso que eu vou enviar ele depressa para vocês saberem que eles estão vivos e que isso volte a alegria de novo no ministério. E eu tenho uma palavra para a igreja do Senhor nessa noite. Todos aqueles que foram enviados, que estão enfermos nessa noite. Ei, não é que eles abandonaram a fé, não é que eles pararam, eles se desviaram, não. É só uma doença espiritual. Eles estão doentes espiritual, mas nessa noite o Senhor vai curar. E Ele vai trazer de volta para a igreja. E quando a gente vê aqueles que louvavam, e louvando aqui de novo, aqueles que pregavam, pregando aqui de novo, aqueles que oravam, orando aqui de novo, a igreja vai voltar a sorrir. A igreja vai voltar a sorrir. Quem acredita nessa noite, glorifica o Senhor.